Olá, olá, bem-vindos ao nosso iMed Lives. Mais uma das nossas lives aqui da iMed, falando sobre temas. Mês passado tivemos o Outubro Rosa e agora temos o Novembro Azul, é a vez de todo mundo. Bem-vindo quem está entrando. Muito bem. O nosso outro anfitrião, Dr. André Nunes, já entrou, já vamos convidá-lo. Muito bem. E hoje temos um convidado especial. Conectar. Maravilha. Boa noite, André. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bom, alô? Hoje é a noite dos meninos, isso? A noite dos meninos. Mas também vai ter coisa para meninas aqui. Afinal de contas, o urologista não é médico só de meninos, é de meninas também. Exatamente. E enquanto a gente está aguardando o Sérgio entrar, e como que eu conheci o Sérgio, André? O Sérgio trabalhou com a gente no hospital de campanha. Então, ele fez parte que legal. Da nossa equipe. E aí, quando foi entrar, falou assim, nossa, mas um residente de urologia veio trabalhar com a gente. Nossa, foi muito legal. Bom, melhor conhecer assim do que com cólica nefrética no PS, né? Essa é a passagem do urologista que ninguém quer, né? Muito bem. E você sabe quando que existe o Novembro Azul, Sérgio? Ou André? Na verdade, acabou indo na esteira, né, do Outubro Rosa, que foi uma grande campanha. A gente fez uma live para falar sobre o Outubro Rosa, a importância da saúde da mulher. Mas ele surgiu em 2003, tá? E começou com a importância que eles viram depois que as pessoas começaram a dar mais importância para a saúde das mulheres com rosa, e aí foram iniciar o Novembro Azul. Provavelmente os meninos demoraram mais para aderir, né? Por que eles são mais teimosos? Vamos aproveitar e ouvir os meninos. Porque tem tabu, né? A gente tem... É inegável que a nossa cultura é machista, né? E então, por muito tempo, as pessoas... E, por que não dizer, até hoje, as pessoas têm alguma resistência, né? Tanto que, se você pegar na internet, quando começa o mês de novembro, começam a chegar vários memes, várias piadas a respeito do Novembro Azul e sobre o exame, sobre uma série de coisas aí. Mas é bom para a gente tirar algumas dúvidas. Será que precisa mesmo, né? Vamos ver o que o Sérgio acha disso tudo. O que a ciência está mostrando dessa campanha? Muito bem. Estamos aguardando o nosso convidado. E sabe que foi difícil um convidado nosso representante para nos ajudar. Mas agradecemos você ter
se juntado a nós. Muito bem. E dia 17 de novembro, né? Por conta dessa campanha, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Ele está com dúvida aqui, não. Ele está com dúvida de como entra. Isso, já vamos orientar. Linha da internet. Olha aqui, já conseguiu. Entrou. Entrou? Conectando. Bem. Obrigada por Oi, ter Lu, tudo aceitado bem? o nosso convite, Sérgio. Isso, um grande prazer para estar aqui Maravilha. batendo papo com Principalmente você, sabendo que com o você André, não Lu. está no Brasil, você está longe hoje, né? Estou Maravilha. diretamente do Cairo, no Egito. Conta um pouquinho para nós sobre você, sua formação. Bom, eu sou médico da Universidade de Brasília e residência de geral e urologia no Hospital das Clínicas, aí em São Paulo. Conheci a Elu durante, acho que um dos períodos mais difíceis aí que a gente vivenciou nesses últimos anos, que foi na pandemia, trabalhando lá no hospital de campanha. Sempre fui um fã muito grande de medicina de emergência e medicina intensiva e acabei vivendo uma experiência muito legal com a Elu lá no hospital de campanha. E agora estou atualmente trabalhando no Vila Nova Star, na equipe da urologia do professor Miguel Cirúrgico e em alguns outros hospitais em São Paulo também. Maravilha. E desistiu de UTI? Agora estou só nas pedrinhas e na urologia. Não, é muito chato o uro, cara. Volta para UTI. O TI é muito legal, né? Sempre fui fã. Quando eu servi o Exército, fiquei um ano como plantonista da UTI no Hospital do Exército, lá em Brasília. E eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito. Quer começar as Muito perguntas, bom. André? Então, tá bom, vamos lá. Sérgio, vamos começar pela parte mais dolorida dessa história toda. Tem muita controvérsia a respeito das necessidades que a gente precisa ter screening de câncer de próstata, nenhum de nós duvida. Mas eu acho que muito por questões culturais, um pouco por desconhecimento e até uma pitada grande de machismo que tem na nossa cultura, algumas pessoas têm resistência ainda hoje a procurar o urologista de maneira regular para fazer o screening. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: mesmo, por que só a curva do PSA e o ultrassom de próstata não são suficientes para a gente, ou são suficientes e tem além do exame físico? Quer dizer, qual a real importância do exame físico, qual a frequência que ele precisa ser feito e se a pessoa terminantemente se recusa a fazer o exame físico e ele quer fazer só o PSA e só o ultrassom, que risco ele corre? E é melhor fazer só isso do que nada, entendeu? É por aí, quer dizer, quais as evidências que a gente tem? Maravilha, isso é uma pergunta excelente, André. O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar é que a gente tem um percentual muito grande de homens que não procuram atendimento médico de forma preventiva. Então, tem que mostram que 40% dos homens até os 40 anos eles só vão procurar serviço de saúde se eles já tiverem algum problema de saúde sintomático. E acima dos 40 anos, 20% dos homens só procuram atendimento se eles tiverem algum sintoma que os incomode de uma maneira mais intensa. E quando a gente fala do screening para câncer de próstata, existe um tabu muito grande em relação principalmente ao exame de próstata, e muitas pessoas acabam com receio de
vai precisar ser eliminado ou não. Quando a gente fala de screening, é muito importante que as recomendações das sociedades hoje de urologia são para que ele seja feito com o PSA e com o exame de toque. Isso acontece porque até 10 a 15% dos tumores de próstata eles podem não expressar o PSA, ou seja, podem não estar associados a uma elevação de PSA, ou então a níveis muito baixos de PSA, o que não levantaria uma suspeita de que exista algum tumor ou não. E para esses casos, o exame de toque acaba sendo muito importante no diagnóstico, né? Então, quando a gente fala de screening, nada mais é do que você utilizar algum método para poder você tentar fazer um diagnóstico precoce. E é importante ressaltar que o diagnóstico do câncer de próstata ele não é feito nem com o toque, nem com o PSA, ele é feito com a biópsia, né? Então, tanto o toque quanto o PSA, eles são indicativos de que o paciente vai precisar ou não de uma biópsia. E aí também tem uma controvérsia muito grande com relação ao câncer de próstata, porque a biópsia ela não é inócua, infelizmente. Então é diferente de um exame de imagem, alguma coisa do tipo, porque a gente sabe que até 5% dos pacientes que fazem biópsia, eles podem ter, principalmente da via transversal, que é a mais comum no Brasil, podem ter algum quadro infeccioso grave, inclusive sepse, abscesso prostático, e até 1% de mortalidade pode estar associado nesses casos. Então, não é um método inócuo, então a gente sabe que é muito importante que o urologista ele seja capaz de interpretar muito bem tanto a curva do PSA quanto o exame de toque, para poder definir qual que é o paciente que realmente vai se beneficiar de uma biópsia. Isso, historicamente, a gente chama isso na urologia do famoso overdiagnosis e overtreatment, que isso é um ponto de bastante discussão com relação ao screening para câncer de próstata. Uma outra coisa interessante que você falou foi com relação ao ultrassom. O ultrassom para a gente, na avaliação pélvica, e principalmente na próstata, ele tem várias limitações, porque ele dá uma ideia muito grande para a gente da volumetria da próstata, mas ele não consegue fazer uma análise morfológica da próstata. E, consequentemente, a gente não consegue identificar sinais que são mais ou menos suspeitos para a presença de um tumor de próstata. Então, o exame de imagem que a gente acaba utilizando para o diagnóstico, e tanto quando a gente tem uma suspeita pelo PSA ou pelo toque retal antes de uma biópsia, o que a gente faz hoje é a ressonância magnética, que essa sim consegue dar vários indícios para a gente se existe ou não uma maior suspeição. Assim como para a mama, que a gente tem o BIRADS, né? A gente tem também para a ressonância o PIRADS, que ajuda a gente a ter uma ideia de qual que é o risco desse paciente ter ou não um tumor na próstata, e isso guia a gente na indicação de uma biópsia. Agora, uma coisa interessante que você falou, e eu acho que é o que os homens gostariam de ouvir, é que é possível que no futuro próximo a gente deixe de fazer o screening, pelo menos para os pacientes que têm acesso ao serviço de saúde mais complexo, a gente talvez deixe de fazer o screening necessariamente com um toque retal e com o PSA. Existe um trabalho interessante que foi feito na Alemanha, em que eles pegaram 30 pacientes que tinham uma alta suspeição para câncer de próstata e eles se recusaram a fazer a biópsia. Eles falaram que eles não estariam dispostos a correr o risco de infecção que a biópsia tem. Então, se a gente não faz a biópsia, não faz sentido a gente fazer screening propriamente dito, né? E esses pacientes, eles foram submetidos a um exame que chama PET-CT com PSMA, que é uma modalidade nova de PET, né? E 30 pacientes tiveram alterações positivas no PET-CT com PSMA e eles foram operados sem uma biópsia prévia que mostrava um tumor de próstata. E o interessante desse estudo foi que os 30 pacientes tinham tumor de próstata no espécime cirúrgico. E desses 30, 28 pacientes tinham um tumor que a gente chama clinicamente significativo, que é o tumor que vai, em algum momento da vida do homem, realmente causar problemas relacionados ao tumor de próstata. Então, isso foi um trabalho que foi publicado há cerca de 6 meses num jornal europeu, e é algo que mexeu bastante aí na comunidade urológica, então a gente está começando a tentar entender qual seria a melhor forma da gente fazer o diagnóstico nesse paciente. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem mais de 40 anos?
Não, ainda não. Não. Então tá Ainda não. bom. Então eu queria saber o seguinte: o que você faz para se prevenir? Quer dizer, tem jeito de prevenir o câncer de próstata? Depois eu queria saber o seguinte: quando você chegar aos 40 anos, que forma de acompanhamento? Outra pergunta, né? A gente sabe que quem tem pai, avô, irmão, tio com câncer de próstata, que a gente ganha uns pontinhos a mais aí no risco. Exato. Então, eu queria saber se você tiver ou não antecedentes familiares, se faz diferença, não, como você vai acompanhar isso para se precaver, além da precaução, e depois que é feito o diagnóstico, quais as opções de tratamento que a gente tem? Maravilha. Como você bem citou, a gente, na verdade, não tem prevenção de próstata. Diferentemente da colonoscopia, que a gente consegue fazer um exame, diagnosticar uma lesão pré-cancerosa e fazer uma abordagem terapêutica, a gente consegue evitar o desenvolvimento do tumor. Quem tem é diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce, ele é preconizado pelo rastreamento, e as sociedades elas recomendam que o rastreamento ele seja feito de forma geral a cada ano, a partir dos 50 anos para a população em geral. Além disso, para as pessoas que são de etnia negra, ou então nas pessoas que têm antecedentes familiares de primeiro grau de câncer de próstata, é indicado que esse rastreamento seja iniciado aos 45 anos. E para um subgrupo muito específico de pacientes, que são pacientes que têm mutação do gene BRCA1 ou BRCA2, é recomendado que esse screening se inicie a partir dos 40 anos. Então, para os pacientes que... É muito difícil de um homem que tem um diagnóstico de BRCA, mas tem família mama, principalmente em idades postas, principalmente se ele já tiver algum diagnóstico em algum familiar de primeiro grau, uma irmã, por exemplo, que tenha um diagnóstico de câncer de mama relacionado à mutação de BRCA, é importante que ele comece o screening de uma maneira precoce. E esse rastreamento, ele, a princípio, a gente acaba recomendando que seja feito anualmente, mas existem alguns subgrupos de pacientes que podem fazer isso a cada 2 anos. Então, quando a gente faz uma dosagem de PSA abaixo de 45 anos e esse resultado é menor que 1, a gente sabe que a chance desse paciente ter um câncer de próstata é muito mais baixa do que a população em geral. Então, para esse paciente, a gente pode oferecer o que o rastreamento seja feito a cada 2 anos. E com relação ao familiar, ele é hoje um dos principais fatores de risco que a gente tem associado ao câncer de próstata. Sabe que quando o paciente tem um familiar de primeiro grau com um câncer de próstata, a chance dele ter câncer de próstata aumenta em 2 a 3 vezes. E se ele tiver 2 familiares de primeiro grau, esse risco aumenta em 5 vezes. Então, é importante, sem dúvida, que nos pacientes que têm antecedente familiar, pacientes de etnia negra ou pacientes que tenham uma mutação conhecida, que o rastreamento se inicia a partir dos 40 a 45 anos. E para esses pacientes, a gente acaba fazendo rastreamento de forma anual, a gente não tende a ser mais permissivo. Então, a gente acaba fazendo isso de uma maneira mais intensiva. E o tratamento ele vai depender muito, principalmente do estágio em que a gente diagnostica a doença. A gente acaba dividindo em 2 grandes grupos, que são as doenças localizadas ou as doenças disseminadas, que a gente chama de metastáticas. Para as doenças disseminadas e metastáticas, hoje em dia a gente tem várias classes de medicação para o controle da doença, efetivas, né? E para a doença localizada, ou seja, aquele tumor que consegue ser diagnosticado só dentro da próstata, hoje em dia a gente tem 2 opções terapêuticas principais, que são a cirurgia, hoje em dia predominantemente pela via robótica, porque tem trazido resultados funcionais e de recuperação pós-operatória melhores, e uma segunda modalidade de tratamento é a radioterapia. A gente sabe que, e eu sou suspeito para falar, mas particularmente a gente sabe que a radioterapia ela tem algumas limitações, e tem um estudo recente que foi publicado no Journal of Urology, agora tem uns 2 meses, que mostrou que a radioterapia ela tem uma taxa de cura cerca de 10% menor do que a cirurgia. Então a gente acaba oferecendo ao paciente sempre as 2 opções, a gente explica para ele os benefícios. Hoje em dia,
dentro da técnica minimamente invasiva, principalmente a cirurgia robótica, ajuda muito a fazer uma cirurgia delicada. A gente tem taxas de continência e de potência, os dois efeitos colaterais para qualquer uma das duas técnicas de tratamento, tanto a cirurgia quanto a radioterapia. A cirurgia robótica tem hoje taxas de incontinência e de impotência muito menores, então a gente tem resultados muito bons, acaba sendo hoje a via preferencial de tratamento. O que é muito menor? Hoje em dia, para você ter uma ideia, a gente tem uma taxa de continência precoce, que a gente chama, ou seja, acaba a cirurgia, a gente tira a sonda, o paciente está 100% continente, em torno de 75% a 80%, e em 6 meses, 95% dos pacientes estão continentes. A impotência é ainda hoje uma pedra no nosso sapato, porque isso depende muito do status pré-cirúrgico que o paciente tinha de potência. Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente acaba tendo que investigar no Novembro Azul, que trata-se nada mais, nada menos do que um mês de saúde do homem, a gente também investigar a disfunção erétil, e a gente sabe que a disfunção erétil ela tem uma relação muito grande com diversas outras patologias, principalmente cardiovasculares. Então, tem alguns estudos que pacientes que têm disfunção erétil, eles começam um quadro de disfunção erétil, principalmente de causa arterial, eles têm um aumento da chance de infarto nos 3 anos subsequentes do diagnóstico da disfunção erétil. Então, isso ainda é algo que depende muito de como que o paciente tinha o status pré, mas a gente está falando aí de 60%, 70% de pacientes com potentes depois da cirurgia, porque há alguns anos isso era impensável. Há uns 15 anos atrás, a gente falava em 30%, 20%, 30% de potência. Hoje em dia, a gente está falando em 70%, e dependendo, sim, claro, do status de depressão que o paciente tinha, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, pacientes jovens, eu tive semana passada um paciente que eu operei, que ele teve ereção ainda com sonda. Então, antes de tirar a sonda depois da cirurgia, ele estava tendo ereção. A gente tem visto isso com uma frequência muito maior. Tá, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente sabe que o Novembro Azul não é só a prevenção ou o tratamento do câncer de próstata, que ele fala semelhante ao que acontece no Outubro Rosa, a gente fala da saúde do homem. Você já deu uma dica para a gente aí, você já falou que existe uma correlação positiva entre impotência e hipertensão arterial e doença arterial periférica. E aí eu queria saber o seguinte, o que mais você procura? Quais as outras doenças de alta incidência no homem que vocês aproveitam a campanha do Novembro Azul para dar uma triada e dar uma orientada para melhorar a qualidade de vida? Afinal de contas, esse deve ser o objetivo das campanhas, né? Não cuidar de uma doença só, apesar da prevalência dela ser muito grande. Apesar você comentar sobre a prevalência do câncer de próstata nos homens, Sérgio. É isso que eu ia falar agora, Elu. O câncer de próstata ele é muito prevalente. Ele é a neoplasia 1, melanoma, e ele afeta 1 a cada 9 homens. Então, é uma prevalência muito grande. A gente sabe que aos 85 anos, 60% a 65% dos câncer de próstata, e virtualmente, se os homens vivessem até anos, todos teriam. Então, é uma doença ainda assim muito prevalente, e tanto quanto a interpretação do exame de forma adequada são muito importantes. Então, hoje em dia, para você ter ideia, com relação ao câncer de próstata, existe uma métrica que a gente fala de rastreamento, que é o NNT, né? É o número necessário de pacientes vão ser tratados para evitar uma morte por aquela doença. Hoje em dia, a gente sabe que para o rastreamento, o importante é o tempo de segmento. Porque, diferentemente de outros tumores, o câncer de próstata ele demora para poder levar o paciente a óbito ou trazer uma repercussão maior. Então, hoje em dia, a gente tem estudos com um tempo de segmento muito maior. Tem um estudo recente que foi publicado com 16 anos de segmento. E com 16 anos de segmento, o NNT hoje para o câncer de próstata é de 18. Ou seja, a gente trata 18 pacientes para poder prevenir uma morte por câncer de próstata. Isso é um número talvez
possa parecer super comparável ao NNT de câncer de mama, o NNT às vezes até de colonoscopia para câncer de colo. Então, a grande chave é o tempo. É que o rastreamento, se o paciente tem menos de 15 anos de vida, a gente começa 40, 50 anos, desde que o paciente tenha uma vida de 10 a 15 anos, a gente interrompe o rastreamento a partir do momento que esse paciente tem mais de 15 anos. E para viver 10 a 15 anos, André, ele vai precisar fazer um rastreamento de outras doenças também. Então, acaba, pelo menos gosto, de ficar por faixas etárias da vida, né? Então, algumas doenças importantes, seja principalmente um comum, que é a falha da isso tem Tá falhando um impacto pouquinho, muito... Sérgio. Você pode repetir as últimas frases? Claro. Eu gosto muito de dividir as doenças que precisam ser investigadas no Novembro Azul com relação à faixa etária. Então, nas crianças, uma doença que é muito prevalente, que a gente precisa prestar muita atenção, é a criptorquidia, que é a falha da descida dos testículos, né? Isso é muito fácil de ser investigado e tem um impacto muito grande na fertilidade e também chance de câncer de testículo no futuro. A gente tem desenvolvido muito na urologia uma área que se chama urologia translacional, que a gente consegue ver impactos de doenças e de algumas comorbidades na idade jovem que vão trazer impactos muito grandes na idade adulta, né? Então, na idade adulta jovem, adolescência, uma coisa que é muito prevalente hoje em dia tem sido, por incrível que pareça, ainda tem sido as doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso é algo que o urologista também precisa ativamente orientar, informar e rastrear, principalmente HPV. Então, a gente precisa orientar os homens, inclusive com relação à vacinação de HPV, o indivíduo, tanto a criança ali escolar, quanto o adolescente, o indivíduo no início da sua vida sexual, porque isso tem um impacto não só na saúde do homem, mas como também na saúde da mulher. Além disso, a gente tem tido hoje uma incidência muito grande de quadros de infertilidade e de pacientes com uso de anabolizantes ou algum outro tipo de modulação hormonal. A gente tem visto isso com uma frequência muito grande e, principalmente em indivíduos jovens, isso tem um efeito deletério tremendo na saúde do homem, seja na fertilidade quanto na saúde hormonal e na própria produção endógena de testosterona, né? Então, para vocês terem uma ideia, existem indivíduos que fazem uso dessas modulações, às vezes esses medicamentos manipulados, e às vezes nem tem ideia. É muito frequente a gente atender no consultório o paciente que fala que foi no endócrino, está tomando um manipulado, ele não tem ideia do que ele está tomando, ele está se sentindo muito bem, e quando você vai ver, ele está fazendo uso de reposição de testosterona, ele está usando hormônios anabolizantes mesmo. E quando a gente faz a suspensão dessas medicações, até porque o paciente em idade jovem, ele, em teoria, não vai usar essa medicação para o resto da vida, muitos desses pacientes, eles não conseguem mais fazer a produção endógena de testosterona. Eles realmente têm o eixo hormonal desligado. E muitos desses pacientes acabam evoluindo com infertilidade. Então, isso tem sido uma queixa muito comum hoje no consultório. A gente sabe que hoje em dia a gente tem postergado um pouco a paternidade e a maternidade por questões diversas, sociais, econômicas e afins. E muitas vezes esses pacientes eles fazem uso dessas medicações mais jovens e aí quando eles chegam ali na faixa dos 30, 35 anos que eles vão tentar ser pais, eles não conseguem. E a gente tem feito muito diagnóstico de infertilidade nesses pacientes. E além disso, Tipo de situação. Uma semana teve um evento de medicina, eu só vi temas sobre modulação hormonal, eu só vi temas sobre a testosterona de você, e por que você não toma, e o que isso te afeta.
Isso é uma epidemia que a gente está vivendo, né? Eu acho que isso vai trazer um impacto severo. Então, é, basicamente, a gente não faz dosagem de testosterona em mulher, não existe nenhuma recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia para que isso seja feito. Então, em mulher, a gente não faz isso de forma alguma. No homem, a gente até faz, mas é muito importante que essa dosagem seja feita da forma correta, ou seja, ela tem que ser feita antes das 9 da manhã. A gente precisa ter pelo menos 2 dosagens confirmatórias com valores condizentes um com o outro para que a gente faça o diagnóstico. E não basta só ter uma dosagem baixa de testosterona, que hoje em dia a gente considera, a grosso modo, uma dosagem abaixo de 300. Mas o paciente ele precisa ter sintomas que realmente justifiquem aquela baixa de testosterona como causa de sintoma, da perda de qualidade de vida que ele vem tendo. Então, a gente só faz reposição hormonal nos pacientes que têm dosagem baixa de testosterona e que sejam sintomáticos e que, principalmente, não tenham desejo reprodutivo. É completamente proscrito, ou seja, completamente proibido fazer reposição de testosterona no homem que ainda tem desejo reprodutivo. Porque a gente sabe que isso, às vezes, em até 1 a cada 3 homens, a gente vai irreversivelmente condenar ele à infertilidade. Muitas vezes ele não vai conseguir ter filho depois, de forma natural e espontânea, se ele fizer uso de testosterona de forma que nem as pessoas têm prescrito hoje, de uma forma completamente irresponsável, né? Então, isso é uma epidemia. Eu acho que a gente vai ter problemas seríssimos com isso no futuro. E é algo que, infelizmente, tem um apelo muito grande, acho que por conta da mídia, da forma como a gente vive hoje, redes sociais e afins, né? E existe um apelo muito grande comercial para alguns profissionais que acabam prescrevendo isso. Então, isso é muito triste, mas é uma epidemia que a gente tem vivido e acho que uma live como essa, acho que conscientização no Novembro Azul para isso é fundamental. Não só ficar pensando em câncer de próstata, mas a gente tem que cuidar da saúde do homem em todas as fases e todas as etapas da vida. Já que você tocou nesse assunto, tem uma máxima que diz que as meninas precisam procurar o ginecologista assim que elas passam a ter ciclos menstruais. E os meninos? Os meninos têm que procurar o urologista quando ou não precisa, só se tiver sintoma. E as meninas não precisam procurar o urologista só se tiver pedra no rim? Ótima pergunta, André. A gente não tem uma periodicidade muito estabelecida para os meninos ou para os adolescentes ou homens jovens, mas o ideal é que, assim como as mulheres anualmente elas procuram um ginecologista, é importante que o homem ele vá de uma forma preventiva no urologista anualmente ou então a cada 2 anos, né? Mesmo que ele seja completamente assintomático. E é muito importante que, às vezes, as crianças elas também passem com o urologista, principalmente os urologistas que são mais especializados em urologia pediátrica, pelo menos algumas vezes durante as fases da infância, né? Então, quando ele ainda é um lactente, escolar e tudo mais, porque cada um desses períodos a gente tem, às vezes, intervenções que precisam ser feitas para que a gente consiga ajudar no desenvolvimento dessa criança também. E com relação às mulheres, isso é muito interessante, porque os colegas leigos, eles não têm ideia que o urologista atende mulher, né? E aqui no Egito, inclusive, eu estava tentando explicar para o meu guia que eu sou médico de homens e de mulheres também, e ele não estava conseguindo entender. Mas hoje em dia, no consultório, a gente tem cerca de 40% das mulheres, dos pacientes que a gente atende são mulheres, né? E o ideal é que a mulher, ela procure o urologista, principalmente com relação a sintomas miccionais. A gente tem visto com uma frequência muito grande pacientes com quadros de infecção urinária de repetição, e a gente sabe que para as mulheres é muito difícil aprender a urinar, porque para a gente homem é muito prático, a gente vai em qualquer banheiro, principalmente na idade de escola, em qualquer lugar a gente vai ao banheiro. Para as mulheres a gente sabe que não é assim. Muitas vezes elas têm dificuldade com relação à higiene em banheiro, principalmente banheiros públicos, e elas acabam se forçando a urinar de uma forma errada. Então, é uma brincadeira. Às vezes, quando começam em festinha, elas se penduram no box do banheiro para conseguir fazer xixi. Então, muitas vezes, elas interrompem a micção de uma forma precoce. Isso vai promovendo um condicionamento para que ela urine mal, para que ela urine de uma forma incompleta, e isso acaba levando, no futuro, ao desenvolvimento desses quadros de infecção urinária de repetição.
Então é importante, sim, às vezes, no início da vida sexual, que também a gente sabe que é quando a gente tem um pico de infecções urinárias na mulher, para que ela receba orientações. Não é infrequente a gente atender mulheres ali no início da vida sexual internadas com pielonefrite, e a gente vai começar a investigar, a gente vê que ela está urinando de forma inadequada. Então é importante, sim, principalmente acho que ali na adolescência, início da vida sexual, que a mulher também vá ao urologista para receber essas orientações. E ao longo da vida também, sempre que ela tiver algum sintoma miccional. Os cálculos, eles são, de fato, um grande problema, né? Um a cada... Os cálculos são, de fato, uma Oi, pedra Elô, no desculpa, caminho, cortou é um pouquinho. isso? Uma grande pedra no caminho. Para vocês terem uma ideia, 12% das pessoas vão ter pelo menos um episódio de cálculo durante a vida e metade delas vão ter recorrência de cálculo. Então, a gente está falando de uma incidência absurda, né? E para os pacientes que têm um episódio de cálculo durante a vida, é fundamental que eles mantenham um acompanhamento regular com o urologista. Nas meninas, em especial, principalmente as meninas que têm infecção urinária de repetição e que tenham cálculo, a gente tem quadros um pouco mais graves, que são aqueles cálculos de infecção. Então, são cálculos que são causados por infecção e que também perpetuam a infecção. Esses cálculos, muitas vezes, eles podem ser graves. Então, sempre que a gente tiver uma paciente do sexo feminino, principalmente onde é mais comum ver isso, que tenha infecção urinária de repetição e que já tenha tido cálculo durante a vida, é fundamental que ela mantenha acompanhamento regular, idealmente anualmente, com o urologista também para investigar isso. E para os pacientes que têm 2 ou mais episódios de cálculo, a gente recomenda uma investigação ampla e o segmento anual, então independente se sejam homens ou mulheres. Então isso também é uma coisa importante para a gente conscientizar no Novembro Azul. Eu tenho 2 perguntas para você. Uma é, essa moda de reposição de vitamina D tem aumentado a incidência de cálculo? Que essa é uma dúvida que eu sempre tive. Acho que na esteira aí da modulação hormonal a gente tem visto coisas bizarras, né? Pacientes tomando 50 mil unidades de vitamina D por dia, coisas absurdas. A gente ainda não tem estudos que comprovam esse aumento, mas o que a gente sabe é que a vitamina D, para ela ter uma repercussão no aumento da formação de cálculo, ela precisa ser tomada em doses cavalares. Então, no paciente, mesmo que ele faça uma reposição um pouco além do normal, ali que ele tem uma dosagem sérica de 50, 60, 70, 80, em geral isso não tem repercussões. O que os estudos mostraram é que geralmente dosagens séricas acima de 100 que acabam estando um pouco associadas, mas aí a gente acaba entrando num espectro em que a gente não sabe o que os pacientes tomam, cada um toma uma dosagem da cabeça do médico, então a gente não consegue ter uma informação muito concreta, mas o que a gente sabe é que sim, para esses pacientes que fazem reposições em doses cavalares, assim, uma dose que seria uma dose mensal de vitamina D de forma diária, esses pacientes eles vão ter sim um aumento da chance de não só cálculo renal, mas doença desmineralizante também. Então, é uma preocupação sem sombra de dúvidas. Tá, uma outra coisa que eu queria ouvir sua opinião é a seguinte. Alguns novos recursos farmacológicos e principalmente alguns prostéticos aumentaram o tempo de atividade sexual do homem em décadas, né? Então, há algum tempo atrás, raramente um homem de 70, 80 anos manteria atividade sexual frequente. Hoje, com alguns artifícios farmacológicos aí, que inclusive são comprados de maneira fácil na farmácia, não precisa de receita, de nada disso. E com as próteses, isso passou a ser uma coisa corriqueira. O que muda daí para frente? Quer dizer, tem alguma diferença? Tem algum cuidado especial? Essas pessoas precisam de algum tipo de orientação e de acompanhamento? Quer dizer, tem alguma consequência, além do óbvio, da questão de esforço cardiovascular para pessoas que eventualmente tenham algum tipo de doença coronariana, que a gente ouve falar com frequência de infarto por causa de vasodilatador, coisa desse tipo, ou até mesmo esforço físico na prótese, quando está descondicionado e tem uma coronária limítrofe, além da questão urológica propriamente dito. Quer dizer,
além da DST também, que é uma coisa óbvia que pode aumentar, quer dizer, se você tem um paciente de 90 anos que ele tem atividade sexual regular, o que você fala para ele? Quais as orientações que você dá? Isso é Você uma pergunta. apoia esse tipo de decisão ou para que mexer com o que está quieto? Não, isso é uma coisa, acho que fundamental, André. Quando eu estava ainda na faculdade, eu fiz um trabalho lá no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, com um grupo de pacientes transplantados cardíacos, para a gente tentar entender quais que são os aspectos da vida desses pacientes que eram mais relevantes do ponto de vista de qualidade de vida. Então, eles eram perguntados na vida deles o que trazia mais qualidade de vida. E a função sexual, a relação sexual, foi a terceira coisa mais importante para eles. Atrás, provavelmente, só de alimentação e beber água, para vocês terem uma ideia. Então, isso é uma coisa fundamental e a gente não pode, como médico, achar que pela idade o paciente ele não tem mais condição e não pode ter mais desejo. Então, a gente tem que ajudar sempre que possível. Com relação às ereções, isso é uma coisa muito interessante, porque é fisiológico que o homem tem ereção. Tanto é que a gente, durante o sono REM, a gente tem períodos de ereção. E a ereção em si, ela traz muita saúde para o próprio tecido peniano do corpo cavernoso. Então, com relação a induzir ou não ereção, se isso vai ter algum impacto do ponto de vista urológico, o impacto é só positivo. A gente só vai conseguir manter esses tecidos sempre muito saudáveis. Tanto que depois da cirurgia da prostatectomia radical, quando a gente tem aquele período, às vezes, de alguns meses ali de maior impacto, né? A gente sempre faz um tratamento muito agressivo para que a gente recupere a função erétil assim que possível. Então, do ponto de vista urológico, a ereção em si, conseguir induzir ereção e propiciar que esse paciente tenha condições de ter relação, isso não é problema, muito pelo contrário. O paciente que fica longos períodos, ou seja, muitos anos sem ter ereção, quando a gente começa a tentar fazer o tratamento para ele, seja medicamentoso, via oral, injetáveis, a gente muitas vezes não tem sucesso, porque esse paciente às vezes desenvolve fibrose no corpo cavernoso. Agora, o grande risco, quando a gente fala em tratamento de disfunção erétil, é, sem sombra de dúvidas, o risco cardiovascular. Então, a gente tem consensos, inclusive hoje na urologia, que falam que toda vez que a gente vai fazer o tratamento de disfunção erétil, a gente precisa ativamente rastrear qual que é o status cardiovascular e, principalmente, fazer uma estratificação de risco coronariano para esses pacientes. Porque, como você falou, André, não adianta nada a gente conseguir colocar o paciente em condições de fazer uma atividade física que ele não teria condições do ponto de vista cardiovascular, e aí muitas vezes a gente dá o empurrão que faltava para que esse paciente tenha algum evento cardiovascular maior, né? Então, como eu falei, existem estudos que mostram já que o paciente que tem disfunção erétil, ele provavelmente nos próximos 3 anos tem uma chance muito grande de ter um evento isquêmico. Então, a gente precisa sempre rastrear esses pacientes. Então, o meu cuidado, e isso é uma das preocupações que eu tenho hoje em dia e que eu vejo muitos pacientes não sendo bem orientados, é que, como você falou, é muito fácil hoje em dia ir na farmácia e conseguir a prescrição dessas medicações. E tem alguns urologistas também que o paciente ele faz a queixa da disfunção erétil e o urologista simplesmente prescreve a medicação e pronto. Então, eu não gosto de fazer isso. Eu acho que é muito importante a gente estratificar o risco cardiovascular antes. E com relação à medicação, ela é muito segura. Hoje em dia a gente sabe que os inibidores... Acho que seu microfone está Agora, fechado. Voltou. Sim. Então a gente sabe que hoje essas medicações são muito seguras. Então, a contraindicação absoluta para o uso dessas medicações está relacionada ao uso de nitratos, então os pacientes que usam nitrato, e algumas das medicações também, elas têm contraindicação nos pacientes que têm arritmia não controlada. Mas fora isso, que são casos mais raros, né? A gente tem uma segurança muito grande, inclusive do ponto de vista cardiovascular, e a gente sabe que os infartos relacionados ao inibidor de 5-fosfodiesterase, eles estão muito mais relacionados ao esforço físico que o paciente vai fazer, porque ele vai estar tendo a ereção, do que propriamente com a medicação. Então, a principal orientação que eu acho que tem que ser pontuada é com relação à estratificação de risco cardiovascular mesmo.
Tá. Tem um outro assunto que ele é tratado como tabu, inclusive por nós médicos com alguma frequência, é que com a diversidade, com o aumento da aceitação social de determinadas práticas, que impacto que isso trouxe na saúde do homem e como que você se comporta nessas situações? Porque provavelmente você deve ter orientações específicas para determinadas práticas. Isso muda alguma coisa? Requer algum tipo de cuidado? E que tipo de recomendação você daria para que as pessoas tenham suas opções respeitadas e façam isso de uma maneira saudável? O mais importante em primeiro lugar, é muito importante que o médico ele consiga atender o paciente da forma mais humana possível, independente de qualquer opção ou qualquer sem nenhum preconceito, né? E quando a gente fala principalmente de disfunção erétil e outras práticas não tão convencionais, o risco maior é para o paciente que ele não tem uma função erétil suficiente, porque a gente sabe que para algum tipo de prática sexual a gente precisa de uma função erétil melhor. E a principal orientação é quando a gente vai ter que fazer tratamentos de segunda e de terceira linha, que a gente chama. Porque para esses tipos de tratamentos, principalmente nos pacientes que acabam colocando prótese peniana, existe uma chance maior deles terem fratura da prótese. E, então a gente precisa ter uma orientação muito grande com relação à forma correta de usar, orientação principalmente com relação à lubrificação e a forma de alguns cuidados a mais. Mas fora isso, a gente não tem nenhuma orientação maior. Resguardada a preocupação que a gente tem com doença sexualmente transmissível, mas isso hoje em dia a gente tem essa preocupação independente de qualquer tipo de orientação sexual. Isso é uma orientação que o urologista tem que dar tanto para homens, mulheres, sempre que eles procuram atendimento. E com relação ao tratamento em si, isso acaba não tendo uma diferença muito grande. Joia. O que mais você quer falar para a gente? Acho que é isso, André. Acho que a principal mensagem que eu gostaria de passar é que o Novembro Azul ele é um mês de conscientização da saúde do homem de uma forma geral, né? Então, sem dúvidas, se a gente conseguir colocar na cabeça dos homens que eles precisam procurar atendimento por conta de câncer de próstata e com isso o urologista fazer essa investigação mais completa, melhor. Mas é importante que a gente conscientize as pessoas de que o homem, ele infelizmente ainda não procura atendimento. Ele não tem uma preocupação preventiva tão grande quanto as mulheres e que isso é algo que a gente precisa mudar na nossa sociedade. Então, que esse mês sirva para conscientizar todos os homens e todas as mulheres que têm homens na sua vida também, para que a gente sempre procure atendimento e a gente consiga fazer a prevenção das doenças da melhor forma possível. É isso mesmo. Mas isso é a grande verdade, isso é muito interessante, assim, principalmente quanto mais idosinho o paciente ele vai ficando, no consultório é muito engraçado, porque ele sempre vem com a mulher do lado e quem sabe da saúde dele, dos remédios que ele toma, quem cuida dele, em geral, é a mulher. Então, sem vocês, a gente estaria perdido nessa vida, Elô. Mas eu não tenho dúvida que é importante a gente mudar essa conscientização. A questão é uma coisa, já que nós estamos falando de tabu, tem um tipo de doença que é rara, mas ela acontece com alguma frequência, e quando ela acontece, ela é devastadora, que é o câncer de mama no homem. E quem faz diagnóstico disso? É o urologista que faz diagnóstico disso? Porque o homem é pouco provável que ele espontaneamente vá a um mastologista, a menos que seja orientado para isso. Então, tem algum tipo de screening, quer dizer, tem algum grupo de risco para isso? Está associado com algum tipo de doença específica urológica que faz parte do screening do uro? Quer dizer,
o azarado que tem isso aí, que está contra as estatísticas, quem vai fazer esse diagnóstico, principalmente precoce? Porque quando descobre, geralmente é tardio e geralmente é fatal. Isso é um diagnóstico muito difícil, né? Eu, particularmente, nunca vi nenhum paciente meu com diagnóstico de câncer de mama. Mas, sem dúvida, o paciente que ele está num risco aumentado é o paciente que vai ter a mutação do BRCA1 e 2, né? Eu acho que no futuro breve a gente vai começar a ter uma mudança da forma como a gente encara essas mutações, tanto de a gente conseguir fazer diagnósticos mais precoces. A gente hoje em dia tem esses painéis genéticos que a gente consegue fazer uma análise do seu próprio genoma de uma forma muito mais acessível do que há 10 anos atrás. Eu imagino que daqui a 10 anos isso vai ser muito mais acessível. Mas, sem dúvida, exatamente. A medicina, eu vejo nos próximos 10 anos uma mudança tremenda. Eu acho que a gente vai fazer uma medicina extremamente individualizada, extremamente especializada, e a gente vai ter medicações que vão ter relação com essas questões genéticas, uma medicina muito mais ajustada ao paciente do que o que a gente tem hoje, né? Mas para câncer de mama em homem é uma doença realmente muito rara. Eu imagino que o diagnóstico precoce seja muito difícil. A gente não tem na urologia nenhum guideline que fale de um screening ativo para câncer de mama, mas o urologista ele deve ter uma preocupação muito grande com relação aos pacientes que têm mutação do BRCA. Então, esses pacientes eles precisam ter um rastreamento tanto para câncer de mama quanto para câncer de próstata também de uma forma mais agressiva. Você acha que no futuro próximo a gente vai testar todo mundo, mapear todo mundo para ver quem tem genes, quem tem marcadores tumorais desse tipo? Eu imagino Você que sim, acha que André. isso justifica? Quer dizer, o screening ele vai ser dividido por aí? Vai. Isso já está acontecendo principalmente para câncer de bexiga. E falando em câncer de bexiga, aproveitando que a gente teve dois famosos recentemente que falaram, que foram diagnosticados, o Celso Portiolli e o Roberto Justus, né? O câncer de bexiga também é uma doença que precisa ser investigada, principalmente nos pacientes que são tabagistas ou ex-tabagistas. E hoje em dia, quando a gente fala de câncer de bexiga, existem painéis genéticos muito grandes que a gente faz uma análise genética do tumor para a gente conseguir fazer um segmento ajustado. Então, eu imagino que isso, nos próximos 10 anos, não vai ser realizado só depois do diagnóstico, mas muitas vezes antes. Eu acredito que nos próximos 10 anos a gente começa a ter testes em farmácia extremamente acessíveis e a pessoa ela vai ter como se fosse uma carteirinha ali que já vai ter alguma orientação com relação a quais são as maiores predisposições e a gente vai fazer segmentos ajustados e realmente individualizados com relação a isso. Eu acredito que sim. E eu acho que a gente não está muito longe disso. Muito bom. Muito bem. Mas, André, nossa, olha, acho que não. surpresa com a quantidade de saúde do homem que Eu tô. Sim, tá ótimo. Acho que não, Elo. Só queria agradecer a oportunidade, falar que eu sou muito grato, principalmente a você, pela experiência que eu vivi lá no hospital de campanha. Eu acho que num dos piores momentos das nossas vidas a gente conseguiu tirar coisas muito boas e a convivência de todas as pessoas que eu tive naquele período vai ser algo que eu vou levar para o resto da vida. Então, eu acho que foi uma lição de vida de que mesmo numa diversidade muito grande, a gente, quando juntos, consegue fazer algo muito legal, né? Então, eu só queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você e com o André e falar que eu estou sempre à disposição aí para o que vocês precisarem. Bom, não vou deixar passar piada. Esse convite de um urologista não é um convite para ser aceito, Pois mas é. tudo bem.
Pois é, mas eu brinco com os meus amigos porque eu sou baixinho. Eu falei para eles, vocês podem escolher quem é o urologista que vocês vão. Eu estou sempre à disposição para vocês precisarem. Muito bom, obrigado, foi ótimo, viu? Obrigado, viu? Obrigado, Elu. Um abraço. Obrigado, Elu. Tchau, boa noite. Obrigado, tchau, tchau.